Deuteronômio capítulo 28, versos 8 a 12, diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Assim, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo na terra, que o Senhor, como juramento, prometeu a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das suas mãos, e emprestará às muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O púlpito é um lugar muito especial na vida da igreja, não é? Especialmente na nossa vida, na vida do povo protestante, não é? Das igrejas evangélicas. Nós entendemos que a palavra, tudo na vida do crente precisa ser pautado pela a palavra, não é? Nós entendemos que a palavra revelada, as Escrituras, é o crivo, não é? A Igreja Católica coloca, por exemplo, a tradição em equiparação com a palavra. Nós entendemos que a tradição está submetida, a tradição da Igreja, está submetida à palavra, ou seja, toda a vida da Igreja precisa passar e ser balizada pelo crivo da palavra. Portanto, toda a minha vida precisa estar baseada na palavra. O que não tiver respaldo na palavra não pode ser considerado evangélico, não pode ser considerado cristão. Deus, a partir da palavra, nos leva a viver uma vida nova, nos leva a viver uma vida diferente. E um dos princípios desse momento, desse tempo na igreja, é que a palavra é profética, mas a palavra é também de ensino. Nós vivemos hoje no nosso país uma das maiores crises econômica, política, social da história. E é fácil perceber que esses problemas atingem também o povo de Deus de maneira direta e de maneira indireta. E como eu dizia há poucos dias aqui, é complexo também perceber que muitas vezes o padrão da igreja para lidar com as suas finanças é o padrão mundano. E quando eu digo igreja, eu não estou falando da instituição, estou falando de mim e de você, não é? É o padrão que a gente aprendeu no mundo, não é? Que é o padrão capitalista, que está aí vigente, não é? Nós vivemos numa lógica em que muitas vezes, até dentro da igreja, a máxima é ganhar o máximo que puder para gastar o máximo que puder, que é a lógica de consumo dos nossos dias. Enquanto a Bíblia está repleta de ensinos a respeito de como a gente deve administrar os nossos bens, de como a gente deve administrar os nossos recursos. E talvez em função do uso indevido da Bíblia, às vezes em alguns momentos da história da igreja, muitos pastores se intimidaram de falar desse assunto, não é? Porque parecia e ficou corrente dizer que pastor está preocupado com o seu dinheiro, não é? Na verdade, não é isso. Na verdade, se a gente não entende plenamente o princípio da bênção e de viver debaixo da bênção, debaixo da palavra, nós não conseguiremos desfrutar das verdades reveladas, das promessas anunciadas na palavra. Oséias, se não me engano, é que vai dizer, Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Na verdade, nós deixamos de cumprir a palavra de Deus, não porque somos
cristãos relapsos, não porque não queremos muitas vezes, mas porque não conhecemos as verdades. Nós reduzimos, por exemplo, a doutrina da mordomia cristã a entregar um dízimo e a entregar a oferta, e entendemos que toda a nossa obrigação é isso. Na terça-feira nós começamos essas ministrações dentro de um outro norte, não é? Hoje eu vou começar aqui sobre uma vida abençoada, mas na terça você pode juntar as duas séries, você vai ficar com um ensino mais completo ainda. Na terça o pastor Guto começou ministrando sobre o senhorio de Cristo. Na verdade, tudo é dele, tudo é para ele. E na verdade nós somos e vivemos também na vida financeira, e somos convidados a viver na vida financeira a partir da fé. A partir da fé. A nossa vida por inteira precisa ser guiada pela fé. E aí me choca e mexe comigo esse texto que nós acabamos de ler, de Deuteronômio, que fala das promessas. Nós vamos voltar nele no final, mas da promessa que Deus tem para o seu povo. É muito forte. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizeram. Aí eu quero te perguntar, você tem experimentado bênção na sua despensa, em tudo que a sua mão faz? O Senhor abençoará a terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu. Todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, a partir da bênção na vida física. Vocês entendem isso? Nós espiritualizamos a fé demais e perdemos essa dimensão pragmática, palpável da fé. A fé em Deus me leva a viver na prática os resultados dessa bênção, no muito e no pouco, na abundância e na escassez, como Paulo diz. Mas o fato é que a bênção de Deus precisa ser percebida na minha vida. Eu não posso confessar Jesus como Senhor e viver miseravelmente. E viver miseravelmente não é viver com pouco, não, tá? Entenda bem as minhas palavras. Viver miseravelmente é viver como se eu não tivesse a quem recorrer. É viver como se eu dependesse dos outros e não de Deus. É viver como se eu dependesse do banco e não de Deus. É deixar que outros se tornem senhores da nossa vida. Então hoje eu quero compartilhar alguns princípios importantes. O primeiro princípio, irmãos, que eu quero deixar com vocês é o seguinte: Deus tem prazer em nos recompensar. Você pode dizer comigo? Deus tem prazer em nos recompensar. Hebreus 11, no versículo 6, o livro de Hebreus 11, no versículo 6, você conhece bem esse texto. Diz assim, vamos ler juntos? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é... Você pode repetir comigo? Ele é? O que é galardoador? O que é galardão? É recompensa. E não é a salvação, porque a salvação não é recompensa. A salvação é dádiva. Entende? Não há nada que eu faça para que eu seja recompensado com a salvação. Não é da salvação que Hebreus está falando. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, por aquele que dele se aproxima, crê que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O escritor de Hebreus está dizendo o seguinte, irmãos, você pode se aproximar de Jesus, você pode andar com Deus, porque tem recompensa para quem anda com Deus. Você crê nisso ou não? Tem recompensa. Essa é uma verdade sobre Deus que muitas vezes nós perdemos a noção. Olha o que diz, por exemplo, Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. Hoje a gente vai ler vários textos bíblicos, acompanha comigo. Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes, tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs. Você percebe o que o evangelista vai fazer? Irmãs, e filhos, e campos, com perseguições, no mundo vindouro a vida eterna.
Você percebe? Marcos está dizendo o seguinte: tem recompensa. Você deixou tudo para servir a Deus, deixou mãe, deixou casa, deixou tudo, você vai receber aqui e no século vindouro. E não vai receber só em termos de paz, de princípios espirituais. Ele está falando receber em campos, em mães. Sabe como é que é isso? Ou seja, o problema é que a gente começa a ouvir isso com o ouvido capitalista. Tira o ouvido capitalista daí. Fala assim: sai, espírito capitalismo, em nome de Jesus. O que o espírito capitalista diz? Não, opa, é investimento a curto prazo. Vou receber um campo melhor, vou receber isso, vou receber aquilo, minha conta bancária. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: você está ofertando ao Senhor a sua vida, você vai receber vida de verdade. Você está ofertando ao Senhor a sua casa, os seus bens, você vai ter bens para desfrutar da presença de Deus aqui nessa terra. Você está entendendo? Você está pedindo a Deus isso, você vai receber. Nesse processo meu de Petrópolis, tem 5 anos que eu moro aqui, né? E desde o início, por fato da gente ter rodado tanto, né, já ter mudado tanto, era o meu desejo morar numa casa, numa residência, porque já morei em outras cidades onde isso não era possível, né, onde não dava para morar em residência, porque o índice de violência e toda essa coisa. E há 1 ano e pouco atrás, a casa que nós tínhamos achado era lá no Vale do Sossego, um lugar maravilhoso, lá em Correias. Maravilhoso. Tem uma lembrança carinhosa. Foi a primeira casa que a gente conseguiu para morar aqui. Né? Só que começou a ficar muito longe. Não é? A gente trazia as crianças para a aula e elas só voltavam para casa 10, 11 horas da noite, né? Comigo, né? No final do meu dia de trabalho. E eu me lembro de uma conversa um dia com as crianças no carro, que a gente começou a procurar a casa de novo, aqui mais perto. E meu filho perguntou: pai, quando é que a gente vai mudar? Eu falei assim: filho, não sei. Deus nos deu essa casa aqui para a gente morar. Se Deus nos deu, a gente só vai sair daqui quando Ele der outra para a gente morar. Você entende isso? E foi assim. Quando Deus fizer, a gente vai entender que é dele. E aí a gente vai se mover. É disso que a Bíblia está falando. É Deus preparando o melhor para mim, porque eu confio nele. Então, eu não posso achar que eu estou servindo a Deus e Ele vai me deixar revelia. Então, às vezes, quando uma porta se fecha na sua vida, você não tenha medo, não fique confuso, porque Deus está na frente. Deus está na frente. No meu caso, para conseguir morar aqui perto do centro, levou 5 anos. Tem gente que espera uma bênção por 10 anos. Tem gente que espera por 20 anos. Tem gente que espera por uma vida inteira. Mas o Senhor é Deus que cumpre as suas promessas. As promessas de Deus se cumprem. E o que a Bíblia está dizendo é que, nós lemos lá em Deuteronômio, é que se eu tenho o Senhor como Deus, se eu busco ao Senhor como Deus, se eu me refiro a Ele como Deus, se eu dependo dEle, eu posso contar que Ele vai recompensar a minha fé. Não que a minha fé gere em Deus a obrigação, porque aí é uma outra distorção que está... É uma linha muito fininha, viu, irmãos? Isso que eu estou ensinando aqui. Você tem que entender o seguinte: quem recompensa é Deus do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele não está obrigado a nada, porque Ele é soberano. Porque eu já vi gente também: Senhor, eu reivindico do Senhor. Eu sou fiel no meu dízimo, eu sou fiel na minha oferta, então eu reivindico que é meu direito. Fala com o teu irmão assim: você não tem direito de nada. Fala para ele. Você não tem direito de nada, é tudo graça de Deus, porque não há nada que você faça que possa obrigar Deus a fazer alguma coisa. Então não entenda mal o que eu estou ensinando, entendeu? Eu estou dizendo que isso é promessa, é dádiva, é graça, não é algo que eu faço que move a Deus. É promessa. Deus está dizendo: aquele que deixar pai, mãe, filho, casa, marido, campo, por minha causa, vão receber recompensa nessa terra, de casa, mãe, marido, tudo nessa terra, e a vida eterna na vida vindoura. É Jesus que está dizendo, irmão. Você vai discutir com Jesus? Mas não confunde. Não põe palavra na boca de Jesus. Entendeu? Se Ele vai me dar uma casa nova, é Ele que decide, não é verdade? Se Ele vai me dar, não é,
uma vida em família, né, com a minha mesma família, que eu não vou trocar de família, né, mas se a minha vida vai se organizar. Por que é aquele? Deixou a mãe, deixou a mulher. Não é deixou porque separou, não. É que a família passou agora a estar submetida. Primeiro é Jesus. Primeiro é Deus. E aí tem que mudar o acordo todo. E aí eu ganho uma família nova. Ou seja, essa família nova, minha, vira uma família nova. Porque agora Jesus tem a primazia na minha casa. Eu estou sendo claro com os irmãos? As propriedades eram donas da minha vida. Eu trabalhava para poder ter, eu trabalhava para poder fazer, eu trabalhava para poder possuir. Aí agora eu inverti. Jesus é Senhor da minha vida. Ele é proprietário da minha vida. Então às vezes eu até vou entregar isso aqui, vou usar isso aqui de outra forma, vou perder aquilo outro. Mas Ele vai me dar, porque Ele cuida de mim e tem promessas sobre a minha vida. Estou sendo claro com os irmãos? Não? Amém? Então o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Mas o texto é mais... A Bíblia, e olha que é interessante que eu confesso, por exemplo, que esse não é um tema da maioria das minhas pregações. Não é? Mas olha para você ver Lucas 19, 17. Talvez a gente volte um pouquinho no texto. Lucas 19. Vamos ler o 17 mesmo. Lucas 19, 17. A gente conhece bem a parábola dos 10 talentos. Lucas conta a parábola das 10 minas, onde o princípio é o mesmo. Jesus diz que o certo homem, versículo 12, Cristiano, por favor. Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este homem reine. Pode continuar. E sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentando-se, pois, o primeiro, disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhes o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, então, vindo eu, teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Vamos analisar esse texto sob uma perspectiva socialista. Jesus pareceu justo para você? Sob uma perspectiva socialista? Ele entregou uma mina para cada um. E aí, um pegou a mina e transformou em 10. Outro pegou e transformou em 5. E um transformou em 1. Jesus, o dono dos recursos, ficou bravo com aquele que fez 1 e tirou dele e deu porque tinha 10. Parece justo para você? Parece justo? Me responda. Não parece. Não parece? Porque dizer, Jesus só tirou de quem tinha menos. E os outros não ficaram só com a mina. Cada um ganharam cidades para governar. Porque como foi fiel sobre uma mina, ganhou 10 cidades para governar. Como multiplicou 5, ganhou 5 cidades para governar. Essa parábola ainda é mais ampla que a parábola dos talentos. E o que não tinha nenhuma, perdeu tudo. Sabe por quê? Porque Deus recompensa quem cuida bem daquilo que Ele confia. Tem uma frase que está escrita aqui que me marcou, diz assim: eles não vão desperdiçar seus recursos com despesas inúteis. A Bíblia fala de não gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Se tem uma das coisas que traz angústia ao coração de Deus, é a leviandade no uso dos recursos.
É você usar os seus recursos como se fosse coisa qualquer. Sabe aquela história que a gente diz que louco rasga dinheiro? Pois tem muita gente rasgando vida, rasgando recursos. E o que a Bíblia está dizendo é que Deus valoriza e recompensa quem usa bem, quem se entende mordomo. Eu dizia isso para a liderança da igreja essa semana. Eu me sinto mordomo disso tudo aqui. Na medida que me foi confiada a presidência da Catedral Metodista em Petrópolis, eu me sinto mordomo. E eu trabalho com todo o meu coração para multiplicar vidas, para multiplicar recursos, para multiplicar condições, para que o reino de Deus se estabeleça aqui nessa cidade. Entende? Porque esse é o papel do mordomo. Esse é o papel daquele que cuida das coisas que Deus entregou. O problema é quando eu acho que é tudo meu. Então eu faço o que eu quero, o que eu escolho, o que eu decido. Você ora antes de tomar uma decisão? Você ora antes de fazer uma compra? Você ora antes de fazer um investimento? Você busca discernimento de Deus? Porque quando é de Deus, eu pergunto. Então, a verdade é que o Senhor dá mais àqueles que demonstram mais confiabilidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É muito interessante e intrigante esse negócio. Presta atenção que nós não estamos falando de salvação. Nós não estamos falando de salvação. Nós não estamos falando de alguma coisa que eu vou fazer para ser salvo. A salvação é de graça. Mas me diga aqui uma verdade. Se você tem 3 funcionários e você confia a ele uma área e ele é infiel naquela área, entra ano, sai ano, aquela área continua do mesmo jeito, nada muda, está como você entregou. E tem outro que você volta e ele fez, aconteceu, cresceu, expandiu a sua vida. O que você vai fazer? Você vai confiar mais coisas a ele. É isso. É somente isso. Você cresce profissionalmente assim. Na medida que você mostra fidelidade no pouco, Deus vai te colocando sobre o muito. Então, eu tenho que me perguntar como é que eu estou fazendo gestão das coisas que Deus confiou na minha vida, do meu tempo, da minha família, dos meus filhos. Como é que eu cuido disso? Tem gente que não planta e quer colher depois. Não é? Às vezes eu ouço aqui na igreja. Não é? Eu preciso, se eu quero ter um investimento e um retorno em vida de relacionamentos, eu preciso investir em relacionamentos. Eu preciso investir em relacionamentos. Se eu quero um retorno de carinho, de afeto dos meus filhos, eu preciso ser afetuoso com eles. Eu preciso dedicar tempo para eles. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso dedicar tempo ao Senhor. Eu preciso confiar o meu tempo para o Senhor. Vale a pena voltar lá para Deuteronômio capítulo 28. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. Por quê? Porque é interesse de Deus que haja prosperidade na terra. Deus, e aí é uma outra distorção que a gente precisa ter cuidado. Quem assume parte desse discurso, dessa ministração que eu estou fazendo, ouve assim: Deus vai me dar recurso para mim. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus vai gerar recursos para o reino dele, para que você seja um multiplicador de riqueza, para que você abençoe mais gente, para que através da sua vida, não é para encher a sua conta bancária, é para que você tenha mais condições de abençoar. Você entende? A perspectiva é completamente diferente. E aí, irmãos, a palavra de Deus vai nos dando alguns princípios dessa vida abençoada. E o primeiro princípio que eu quero deixar para vocês hoje, e aí eu já começo a caminhar para o final, é que essas pessoas que descobriram que em Deus há bênção, e não foram para Deus por causa da bênção, essas pessoas que descobriram que Deus recompensa aqueles que são bons gestores do que Ele confiou, do tempo, da vida, dos relacionamentos, dos recursos, entendem que Deus é único, primeiro e prioritário. Você entende isso comigo? Amém ou não? Se você pegar
responda comigo assim mentalmente algumas perguntas. O que não pode faltar na sua vida física? O que não pode faltar? Hein? Comida, né? Não é verdade? Não pode faltar comida, não pode faltar água, não é verdade? Não é? Você, então, trabalha duro para ter comida e para ter água na sua casa, não é isso? Porque isso é importante, não é verdade? Para quem você dedica o maior tempo da sua vida? Para o seu trabalho e para a sua família, porque isso é importante para você, não é verdade? Para onde você gasta a maior parte dos seus recursos? Naquilo que é essencial para a sua família. A Bíblia diz assim: onde está o seu tesouro, aí também, pastor Guto leu aqui, aí também estará o seu coração. Se isso é verdade em todas as coisas, deve ser verdade também a máxima de Jesus que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não vive a segunda parte do texto, a gente tem que se perguntar se a gente está colocando Deus em primeiro lugar. Porque olha comigo o que diz Êxodo, capítulo 13. 13, versículos 1 e 2. Êxodo, capítulo 13, versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés: santificai todo primogênito, todo que abrir a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. Deus está dizendo para Moisés assim: separe, Moisés, todo primogênito, de tudo, dos filhos, das crias, dos animais, porque é meu. E não é porque Deus queria ficar com o filhotinho. É porque Deus estava ensinando para o povo de Israel que primeiro vem o Senhor. É dele a primazia. Isso faz que eu reconheça e entenda que tudo vem das mãos dele. Êxodo 23, 19. Olha o que diz Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. As primícias dos primeiros frutos. É redundância, né? Os primeiros dos primeiros frutos. É como se estivesse dizendo isso. Da sua terra trará a casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito, aí já entra em outra lei, mas os primeiros frutos você vai trazer à casa do Senhor seu Deus, como um sinal de dependência. Provérbios 3, versos 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor com as primícias de toda a sua renda. É interessante, por exemplo, quando a gente para pensar na história da tomada de Jericó. Lembra Jericó? Quando Josué vai entrar na terra e possuir a terra, Deus diz o seguinte: eu vou fazer a obra, vocês vão só andar, é a primeira cidade a ser conquistada. Depois de Jordão, vocês vão cercar a cidade, vão andar pela cidade, vão declarar dependência de mim na cidade. E na hora certa vocês vão gritar e os muros vão cair. Mas vocês não vão pegar nada, não vai ter nenhum despojo de guerra, porque é meu. O despojo da primeira cidade é minha. Não é para pegar nada, toca fogo em tudo. Não quero riqueza, é meu, é consagrado a mim. E Acã faz o que, irmãos? Acã desobedece e pega. E o que acontece? Ele foi amaldiçoado por isso. E não é que ele foi castigado por isso, é porque ele trouxe maldição para si por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que roubar é pecado? Quem acha que roubar é pecado? Roubar é pecado. Os outros não acham, não? Você acha que é óbvio, né? É uma pergunta óbvia. Quem acha que roubar traz consequências? Quem acha que roubar traz consequências? Traz consequência. De todo jeito, tá, irmãos? Não é só quem rouba com a arma na mão, não. Roubar,
tudo quanto é jeito, traz consequência. E a gente começa a viver um cenário novo no Brasil, graças a Deus, de perceber que não é só ladrão de galinha que vai para a cadeia. Que não é só ladrão de galinha que paga por escolhas erradas. Que quem veste camisa de colarinho branco também, não é? Porque roubar é roubado de qualquer jeito. Eu aprendi na minha casa que quem rouba uma bala, rouba um carro. Não é verdade? Eu aprendi assim, que o que não é meu, eu não ponho a minha mão. Mas Malaquias 3, de 8 a 10, e você conhece bem esse texto, Malaquias 3, de 8 a 10, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que vos roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Eu fico me perguntando, irmãos, será que roubar a Deus tem consequência? Se roubar aos outros traz dano, e roubar a Deus? Se apropriar, apropriação indébita, se apropriar do que não é seu, do que não lhe pertence, será que tem consequência? Claro que tem, irmãos. E eu fico extremamente preocupado quando eu lido com uma informação. Nós somos uma igreja de 2.300 pessoas, membros, e eu vejo gente que mal chegou na igreja ainda e diz assim: pastor, onde está o envelope de dízimo? Eu quero ser dizimista, eu quero ser fiel, eu quero ser ofertante. Mas quando a gente lida com a média de pessoas que são dizimistas fiéis e que entregam o seu dízimo regularmente, a gente encontra uma média de 380 pessoas. Se eu considero que muitos casais, como lá em casa, a gente dá dízimo junto, no envelope só, eu dobro isso vira 760 pessoas. Se eu considero que tem adolescentes, jovens, pessoas que não têm emprego, e coloco mais umas 500 pessoas aí, vai para 1.200. Mas eu tenho pelo menos 800 pessoas que desconsideram essa responsabilidade, que estão roubando de Deus. E como pastor, eu fico me perguntando: meu Deus, como é que vai ser isso? Porque você pode achar que é porque a igreja precisa do dinheiro, mas eu posso te testemunhar com todo o meu coração: Deus supre as necessidades da igreja. Mas eu me preocupo muito com você que tem roubado de Deus e acha que isso não vai trazer consequência. Os dizimistas fiéis são sempre agradecidos a Deus. São pessoas gratas que dizem assim: graças a Deus o Senhor tem sustentado. Quem não é dizimista diz assim: eu não posso me dar o luxo de entregar o dízimo. Ah, se eu pudesse. Ora, a entrega do dízimo e da oferta é uma escolha de dependência de Deus, e por isso precisa vir primeiro. Precisa vir primeiro. Eu estava estudando e veio uma pergunta ali que eu não tinha parado para pensar ainda. Porque quando eu trato o dízimo como lei, se eu cumpri-la, está tudo certo. Não importa se é no início ou se não é no fim. Mas quando eu deixo para trazer o dízimo, quando todas as minhas contas estão pagas, será que há fé aí? E eu não estou dizendo para você ser irresponsável com as suas contas, por favor. Não é isso. Mas quando eu faço disso meu primeiro ato, quando eu faço isso a minha escolha primeira, eu estou dizendo assim: Deus, olha, eu estou entregando meu dízimo diante do Senhor. E essa é uma conta difícil, por exemplo, para quem é empreendedor, para quem tem loja, para quem não tem uma retirada fixa num dia do mês. Aí uma outra hora eu posso conversar com você sobre isso, posso orientar, posso abrir um parênteses. O ideal é que você fez retirada, você entrega. Você fez retirada, você entrega. Você considere na sua retirada a entrega do dízimo. Porque quando você faz isso, você está dizendo assim: primeiro o Senhor. E aí vem aquele pessoal que quer dizer que o dízimo é lei, que é conversa de pastor. É engraçado que a Bíblia diz assim: não matarás, não adulterarás, e ninguém diz que não pode adulterar, que pode adulterar, porque era lei e agora a gente vive na graça.
Você já viu alguém falando assim, não, esse negócio de não adulterarás é na lei. A pessoa, seu marido, falando isso para você? Meu bem, a gente vive na graça. Esse negócio de não adulterar é para a época da lei. Você não conhece o Evangelho de Jesus, meu bem? Sou livre. Para a liberdade foi que Cristo me comprou. Aí você fala assim, sai de reto, Satanás, em nome de Jesus. Larga a boca dele. Você pode falar assim. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, olha, não, agora eu posso matar, porque não matarás é da lei, pastor. Antiga aliança. Você não acha conveniente dizer que o dízimo é lei? Não é? Não é conveniente? E o pior é que assim, não matarás, não roubarás, está na lei. Mas o dízimo é bem anterior à lei. Abraão entregou o dízimo. Abel e Caim, de uma certa forma, fizeram isso também. Caim fez mal feito e por isso não foi recebido. Entende? Irmãos, hoje é um dia da gente tomar uma decisão de honrar o Senhor com o primeiro lugar na nossa vida, em todas as coisas. A fala sobre dízimos e ofertas precisa alcançar também o tempo para ele. O seu dia tem 24 horas. Quanto tempo você dedica ao Senhor? A Bíblia diz que a gente precisa amar uns aos outros como Ele mesmo nos amou. Então a Bíblia diz que isso está junto do primeiro e mais importante mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quanto tempo a gente gasta em relacionamentos? Quanto tempo a gente investe em relacionamentos? Romanos 11:16 é o último texto que eu quero ler para a gente encerrar e caminhar para a Santa Ceia. Diz assim, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Você entende isso? Quando eu me consagro e entrego aqui no altar a minha vida, o meu tempo, Eliane falou, não é? Entrega a vida para Jesus, entrega o meu tempo. Essa decisão santifica todo o restante da minha vida. Você entende o que eu estou dizendo? Eu vivi uma situação uma vez, a gente, os pastores metodistas, têm uma coisa parecida com o fundo de garantia. A igreja separa um percentual daquilo que ela dedica ao sustento do pastor, como fundo de garantia, né? Para imóvel, para saúde e tal. E você pode fazer uma retirada isso de tempos em tempos para comprar. Então, o primeiro imóvel que eu comprei foi um terreno lá em Guapimirim. E eu retirei. Naquela época, tinha um valor a retirar para comprar um terreno. E eu fiquei na dúvida, eu falei assim, eu entrego o dízimo disso ou não entrego? Porque não vinha para a minha mão, ia direto para uma conta pecúlio. Não é? Mas eu já dei o dízimo do meu salário ao longo desses anos todos, era o pecúlio de 10 anos. Eu já dei o dízimo do meu salário, e aí ficou uma perguntinha na minha cabeça assim, eu quero que a minha casa, que os meus bens, seja resultado de dinheiro que eu não ofertei ao Senhor, que eu não consagrei ao Senhor? E eu decidi que não. Então eu tirei o dízimo do meu pecúlio e entreguei. E desde aquele dia, eu mudei a minha forma de ser dizimista. Porque eu entendi que eu não queria que nenhum bem, que nada meu, fosse fruto de recurso que não foi consagrado ao Senhor primeiro. Porque aquilo que eu consagro ao Senhor primeiro, eu consagro todo o resto junto. Você entende isso que eu estou te dizendo? Então hoje é um dia da gente fazer uma avaliação da nossa vida e perguntar a quem nós estamos servindo. A quem nós estamos servindo? Há bênçãos, irmãos, que acompanham a fidelidade a Deus nessa área. Há muitas bênçãos. Como, por exemplo, a gente confunde. A gente pega só aquela parte de Malaquias que diz assim, eu vou derramar bênçãos dos céus, mas uma das bênçãos que eu sou mais grato a Deus nessa área da minha vida e na vida da igreja, porque para mim também é fundamental que a igreja honre o Senhor com as suas primícias no compromisso que a gente tem com o sustento da igreja na região,
é que eu ganho discernimento. Deus não me deixa entrar em roubada, irmãos. Quando o negócio não é bom, quando a decisão não é boa, o Espírito Santo acende uma luzinha. Porque eu resolvi declarar para ele dependência. E o pessoal acha que eu sou bom de negócio, sou nada. Eu dependo de Deus e Deus me avisa. Aí você vai competir com Deus, Deus me avisa, Deus me mostra. Quando Ele me dá paz, eu vou, mesmo que o cenário seja adverso, eu meto o peito, porque Ele me avisa. Ele me dá paz, e aí Ele provê, irmãos. Essa semana a gente estava numa reunião da liderança da igreja, e um irmão que não fala muito, ficou calado a reunião inteira. A única fala dele foi assim: pastor, o senhor é louco. Ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor é louco. E eu sou mesmo, porque quando Deus me dirige, eu não tenho medo de seguir em frente, porque o meu Deus é fiel às suas promessas. Mas quando Ele diz não, irmão, o cenário pode ser o mais favorável possível. Eu não quero, porque eu não vou a lugar nenhum que a bênção de Deus não esteja. Amém? Então eu quero te convidar a ficar em pé. As meninas vão cantar mais uma canção e eu vou ministrar junto com elas aqui. E eu quero te convidar a vir ao altar. E eu quero fazer alguns apelos antes da gente tomar a Santa Ceia. A gente vai ministrar junto, tá bom? Vocês vão cantando e eu vou ministrando junto, amém? O primeiro apelo é de arrependimento. Arrependimento. Você vai dizer assim: Senhor, eu me arrependo, me arrependo. Eu não quero ser como Acã, que pegou o que não era dele, que Deus disse que era para ser consagrado a ele. Além disso, nós vamos nos consagrar a Deus. O segundo apelo é para quem quer realmente se consagrar a Deus. Hoje você não vai conseguir pegar envelope novo de dízimo ali, mas na semana que vem você consegue. Mas você vai decidir no altar, dizer assim: Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero consagrar minha vida. Decidi consagrar meus filhos, a minha casa, os meus bens, as minhas rendas. Não queira ter nada que não tenha a bênção de Deus, que não seja primeiro consagrado a Deus. Porque o que não é de Deus, irmãos, o inimigo está livre. Mas se for de Deus, o inimigo não toca. Decida também dar o dízimo do tempo. Dedicar suas horas ao Senhor, passar tempo com Deus. Se envolva numa célula, queira entender o propósito de Deus para a sua vida. Então, se você entende que Deus está falando a você, e veja que eu fiz vários apelos aqui, eu quero te convidar a vir ao altar e colocar a sua vida diante de Deus e decidir depender de Deus para todas as coisas da sua vida. Enquanto as meninas cantam, você pode sair do seu lugar e vir ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui consagrar a sua vida por inteiro ao Senhor. Meu povo que tem meu nome se humilhar e orar. Se meu povo que depender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se o
buscares a minha Fale com o Senhor. ao invés Busque o Senhor. das minhas mãos. Tenha o seu tempo a sós com Ele. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença como povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós reconhecemos, Deus, que não há nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Nós reconhecemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que nós temos, a nossa família, a nossa saúde, a nossa casa, vem do Senhor. Foi o Senhor que nos deu, o Senhor nos fez igreja. Ah, meu Pai, e essa promessa de Crônicas é tão forte, e nós nos arrependemos diante do Senhor. Nós nos arrependemos. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas as vezes que usamos mal o tempo, os recursos da nossa própria vida, os recursos financeiros. Perdoa, Senhor, quando gastamos a nossa vida e os nossos bens naquilo que não agrada ao Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Perdão, Senhor. Nós nos arrependemos. Nós não queremos ser como Acã. Nós não queremos ser, Senhor, como aqueles que roubam o que não é deles. Nós queremos honrar o Senhor com a nossa vida. Nós não queremos roubar o Senhor, nós não queremos roubar nossos filhos, nós não queremos roubar nossas famílias, nós não queremos roubar, nós queremos honrar. Nós preferimos a honra à desonra. Por isso, Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. E manifesta aqui sobre nós hoje uma decisão de honrar o Senhor em todas as coisas, para que a bênção venha, para que a gente consiga viver debaixo dessa bênção, que já veio, na verdade, que está disponível, mas que muitas vezes por omissão, por negligência, nós perdemos, sem saber, sem querer, nós acabamos, sem entender, discernir, a gente acaba escolhendo a maldição, enquanto a bênção está sobre nós. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento hoje.
E desperta-nos a honrar o Senhor em todas as coisas, em todo o tempo, em todas as nossas escolhas. A começar em mim, Jesus. Eu não quero roubar do Senhor tempo, sob o pretexto que estou trabalhando para o Senhor. Eu quero honrar o Senhor com o meu tempo. Eu quero honrar o Senhor com as minhas escolhas. Eu quero honrar o Senhor com tudo que eu fizer. E nós, como igreja, queremos honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa devoção, com a nossa alegria em te servir, com a disposição de andar na tua presença. Abençoa o teu povo, Senhor, e que essa decisão possa sarar nossa terra, sarar Petrópolis. O conserto da nação não virá dos novos candidatos. O conserto da nação não virá das entidades públicas. Elas se movem a partir do povo de Deus. É nós que precisamos nos posicionar. Como homens de Deus têm posicionado nessa nação, nós precisamos nos posicionar. Então levanta-nos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e volta para o seu lugar. Em nome de Jesus.